Então vamos lá, vamos falar do memorando de entendimentos. O que é o memorando de entendimentos? A gente chama o memorando de entendimentos como um contrato de pré-constituição de sociedade, ou seja, a gente faz antes de constituir oficialmente a empresa. E para que ele serve? Ele serve principalmente para a gente alinhar expectativas, tá? Definir direitos e responsabilidades dos sócios e já meio que pré-definir quais são as regras, quais serão no futuro as regras essenciais da empresa, as regras oficiais da empresa. Por quê? O que acontece muitas vezes quando a empresa não começa assim já com um contrato social, com registro? Acontece de que não, tá tudo no papo, tudo no boca a boca ali, tá funcionando, beleza. E aí acabam prolongando demais essa situação até que chega um certo momento que a empresa já está lucrando, já está rendendo bom dinheiro, e aí sim os sócios vão fazer um contrato social, vão registrar a empresa. Só que aí nesse momento pode acontecer, acontece muitas vezes de ter brigas, de ter desentendimentos. Por quê? Quando tem dinheiro envolvido, sempre mais propício de acontecer desentendimentos, tá? Então esse que seria um dos riscos, por exemplo. Mas por que é vantajoso a gente ter o memorando de entendimentos? Porque ele serve para a gente diminuir os riscos de um negócio mal sucedido, diminuir os riscos de manutenção dessa empresa, de pagamento de taxas, de guias, enfim, de um monte de coisa aí, facilita nesse momento, até de diminuir a burocracia caso não dê certo, precisa encerrar. E, enfim, é algo assim, transitório. Memorando de entendimentos é só para você passar por uma fase inicial de uma forma segura. Ele é utilizado também em outros tipos de contrato. Por exemplo, em contratos de investimentos, fusões e aquisições, tem um monte de outra coisa que a gente utiliza em memorando de entendimentos. Inclusive, não é só entre particulares. Muitas vezes, memorando de entendimentos é utilizado pelo poder público também, em parcerias público-privadas, quando o Estado, o governo vai contratar uma empresa privada, vai fazer alguma licitação, acontece memorando de entendimentos também com o poder público. Então, a gente dá para ver que é um tipo de contrato muito versátil e que a gente adapta também para uma situação em que a empresa está começando ali de uma forma irregular, sem o devido registro. E aí você me pergunta assim, tá, eu posso ficar enfim, o tempo todo assim, sem abrir empresa, só oficialmente, só atuando na informalidade, na irregularidade? Pode, só que depende da sua expectativa. O ideal é que seja de uma fase transitória realmente e depois a gente coloque e faça o contrato social. Mas se você quiser ficar eternamente assim, aí vai de você. Quanto você vai crescer, o quanto você quer crescer, qual a sua visão de mundo, de futuro, o que você quer para aquela empresa. Porque assim, se você ficar sem esse registro sem o devido registro da empresa, na junta com o contrato social e tal, e ficar só na base do memorando de entendimentos, né? Nesse caso você seria uma sociedade de fato ainda, né? Sociedade em comum, traz desvantagens. Quais desvantagens, por exemplo? Você vai ter menos credibilidade no mercado, vai ser mais difícil de você obter linhas de crédito, vai ser mais difícil de você obter bons negócios, de você conseguir investidores e principalmente a carga tributária vai cair sobre a pessoa física dos sócios. Não vai cair sobre seu imposto de renda, sobre o imposto de renda do seu sócio e muitas vezes é mais pesado, porque quanto mais a pessoa ganha, mais ali sobe o imposto de renda alíquota até um limite lá de quase 30%. Não chega a ser 30%, mas é quase. Às vezes pode ser 22 e uns quebrados, 23, acho que 20, chega até 28, alguma coisa, né? A gente pergunta isso melhor depois para um contador, para um tributarista. Mas o fato é que se a empresa não está regularizada, toda a renda, todo imposto sobre a renda vai cair sobre o seu imposto de renda. E aí o bicho pega. E aí o negócio fica mais complicado, né? Imagine, tudo que você ganha vai 30% aí quase pro Estado. Isso tem que se pensar muito. E aí você pode me perguntar assim, por quanto tempo
né, a gente já falou, pode ficar assim eternamente? Pode, vai de você, vai do quanto você ganha, vai do que você quer para sua vida. Mas por quanto tempo eu posso ficar então? Tem um limite máximo? Já que você está me recomendando que não fique eternamente, tem um limite máximo? O ideal é que seja uma fase transitória. Na minha visão, um memorando de entendimentos eu colocaria assim, para ficar sem o devido registro, no prazo máximo de 1 ano a 2 anos, assim, prazo máximo. Você pode colocar por período, e aí no memorando de entendimentos, você pode escrever, olha, a empresa, os sócios se obrigam a ficar na empresa de forma irregular, enfim, sem o devido registro da empresa nos órgãos públicos, por até 2 anos a partir deste memorando. Ou então você pode fazer o seguinte, colocar um objetivo mais específico. Por exemplo, vamos supor que você presta algum tipo de serviço mensal para um cliente, para clientes. Seu tipo de serviço vai ser algo mensal. Então, por exemplo, você pode colocar assim, que a partir do momento que eu tiver 3 clientes mensais fixos, aí a partir desse momento que nasce a obrigação nossa de fazer o registro na junta comercial. Ou então, sei lá, a partir do momento em que estabilizar a empresa e que a renda dela passa a ser pelo menos de R$10.000 por mês, R$5.000 por mês, aí sim a gente vai fazer o registro na junta. Mas, assim, não passa o ideal é que não se passe de 1 ano, 2. Passou disso, já fica meio complicado seguir nessa forma meio que irregular aí, sem o devido registro. Tá? É o que eu recomendo, que realmente o memorando de entendimentos e essa fase que a empresa é só uma sociedade de fato, seja transitória. Não fique eternamente nisso, até porque se ficar nisso você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir evoluir. Tá bom, fizemos o contrato. Basta assinar? Ele precisa ser registrado em algum lugar? Em tese não precisa. Né? O memorando de entendimentos, qualquer contrato com a simples assinatura já basta? Já basta. Porém, qual que é a minha recomendação? Assine como testemunha, tá? O memorando de entendimento tenha testemunha assinando, por quê? Porque a partir do momento que tem testemunha assinando, deu algum problema, a gente vai entrar com processo judicial, a gente entra com um processo que chama de execução, ou seja, simplesmente obriga a cumprir aquilo que está assinado ali no contrato, isso se tiver testemunha. Se não tiver testemunha, o processo que a gente chama no direito é um processo de conhecimento, onde tem mais argumentação, se tem ou não obrigação de cumprir aquilo que foi assinado, se não tem, é mais complexo, há mais discussão. O outro chama de execução porque simplesmente manda executar aquilo, tá? Não tem discussão, em tese, né? Falando de uma maneira bem simplista aqui para você entender. Então a recomendação, assinou esse contrato, fez o memorando de entendimentos, ótimo, maravilhoso, você já está começando bem. Assinar com testemunha e registra no tabelião de notas. E esse contrato ele é particular, tá? Ele fica assim, ele tem a validade só perante os sócios. Ele não tem validade perante terceiros. Então faz com testemunha, assina bonitinho, vai no tabelião de notas, reconhece lá, faz o registro, contrato registrado, ele vai ter validade entre você e seu sócio. E se der algum problema, você entra na justiça e só manda executar, nem discute, só manda executar. Tá? É isso que seria o mais ideal aí. E qual que é o conteúdo do memorando de entendimentos? O conteúdo do memorando vai ser assim, uma mistura entre 2 contratos. Ele vai conter as cláusulas, muitas das cláusulas que a gente coloca no contrato social e muitas das cláusulas que a gente coloca no acordo de sócios. Por que tem isso? Porque assim, o memorando de entendimentos ele é só particular. O contrato social ele vai ser um contrato social, ele vai ser um contrato público. E é por isso que depois a gente faz o acordo de sócios, porque o acordo de sócios é um particular. Por quê? Nesse caso, já que o contrato social ele é público, as informações são públicas. Nem toda informação a gente quer que todo mundo saiba. O acordo de sócios já são informações mais particulares. E aí porque a gente não quer que todo mundo saiba, é só coisas que interessam para quem é interno da empresa. E o memorando de entendimentos, já que ele é feito numa fase pré-contrato social, uma fase anterior, é um contrato que a gente mistura a regra dos dois.
para já ter as regras públicas e as regras que vão ser particulares, vão estar ali, por enquanto, só particular, só no memorando entre os sócios. E aí depois, quando a gente vai falar, tá, passamos da fase inicial da empresa, vamos realmente, oficialmente abrir ela na junta comercial, vamos ter registro, tudo ok. Ah, então aqui nós temos as informações no memorando, nós temos as informações gerais, as informações completas. Agora a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que dividir uma parte contrato social, outra parte acordo de sócios. Ah, então por isso que aí depois são 2 contratos. Enquanto está só no memorando, ali a gente tem todas as regras em um contrato só. Depois a gente separa para poder separar o que é mais interessante deixar público e o que é mais interessante deixar no particular. E por que eu falo em memorando de entendimentos antes dos outros contratos? Porque, como eu falei, ele é pré-contratual, a gente utiliza ele antes de fazer os outros 2. A partir do momento que nós fizermos os outros 2, o contrato social e o acordo de sócios, o memorando deixa de ter validade. Ele tem validade até o momento que a gente faz o registro da empresa na junta. A partir daquele momento, o memorando perde a validade e aí a gente segue com outros 2 contratos. E aí, logo em seguida aqui, quando for falar dos 2 contratos, dos outros 2 contratos, que é o acordo de sócios e o contrato social, aí sim a gente vai ver exatamente qual que é o conteúdo deles. E claro, tanto o conteúdo do contrato social e do acordo de sócios vai estar no memorando de entendimentos, ok? Então vamos seguir aí para falar do contrato social.